Paz seja convosco, amados irmãos, amadas irmãs. Peço perdão pela dificuldade técnica. Eu não sei porque o meu celular ele grava até 15 minutos e depois ele desconecta. E o celular da Luísa deu um problema, que era com ela que eu estava fazendo as lives. E aí eu tive que pegar o da Rosângela, colocar o meu login sem errada, uma série de coisas, mas Deus é bom e nós conseguimos resolver. Vamos dar início à nossa escola dominical. Quero convidar você a curvar a sua cabeça para que nós possamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Agradecer a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para as nossas vidas. Queremos pedir que mais uma vez Tu sejas conosco, nos abençoe, nos conceda do Teu amor e da Tua graça. Que nós possamos, Pai, segundo o Teu querer, ser nesta manhã alimentados, instruídos e capacitados em Te conhecer mais. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos atrasados, eu vou cantar apenas um cântico. Porque nós não podemos deixar de louvar ao nosso Deus. Hino 236. Hino 236. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Ó, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar? Venha, já experimente, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor não tem par. Ó, coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém demorando em Jesus Cristo aceitar? Venha já, eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó, pecador desditoso, porque has de o bem recusar, estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar. E vem de amor transbordando,
todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Senhor, em nome de Jesus, apenas um louvor, mas toda a gratidão do nosso coração. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, nas nossas orações, que nós iremos fazer em nome de Jesus. Amém. Também de uma maneira breve, quero orar pelos enfermos, orar pela Lurdinha, orar pela Jenny, orar pela titia, e também pela mamãe do Alice, que está hospitalizada com suspeita de problema de rins, problema de apendicite. Nós oramos para que Deus possa abençoar estas vidas, e não só essas. Aquelas que se encontram enfermas nos hospitais, nas suas casas, estão nos seus leitos de dores. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a Ti os enfermos da Tua casa, fora dela, aqueles que precisam, aqueles que carecem, aqueles que padecem do Teu auxílio, Senhor. Muitos deles não têm planos de saúde, não têm hospitais e sofrem calados, Pai. Eu peço que o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Segunda oração pelos missionários e pela igreja perseguida, algo que nós temos feito todas as quartas-feiras, temos feito também ao domingo. Pessoas que se dispõem a pregar o Evangelho do Senhor e abandonam tudo. E hoje, em meio a esta pandemia, eles se encontram mais e mais desamparados. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença aqueles que se dispõem para pregar o Teu Evangelho em outras cidades, em outros estados, em outros países, e que precisam que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Muitas vezes as igrejas os abandonam, as pessoas esquecem dos propósitos, mas o Senhor é aquele que chama e o Senhor que não esquece. Peço que o Senhor abençoe a todas essas vidas. E também, Pai querido, a todos aqueles que têm sido fruto desse trabalho, que aceitam o Teu nome, que aceitam a Tua palavra e que se encontram, Pai querido, sendo perseguidos. Peço ao Senhor que o Senhor possa dar a perseverança necessária e o cuidado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando o tema fruto do Espírito e frutos da carne, e nós iniciamos pelos frutos da carne. É sempre melhor começar com a coisa mais amarga, para depois você pegar a parte mais doce. Na prova, quando você vai fazer uma prova de muitas questões, você deve pegar primeiro as mais difíceis, seu cérebro está mais tranquilo, para depois você pegar as mais fáceis. Nós estamos adotando este procedimento, e eu peço que Deus Ele possa abençoar a minha vida, abençoar a tua vida com espírito de entendimento. Muitas pessoas podem pensar, poxa, mas um tema como esse, falando de coisas de pecado, será que as crianças elas devem assistir? Sim, elas devem, porque elas estão expostas, crianças, jovens e adolescentes estão expostos na internet, Facebook, Instagram, todas as mídias sociais, YouTube, toda sorte de coisas. Eles estão expostos, e o conhecimento muitas vezes pode levá-los a driblar este pecado, a não se expor a esse tipo de problema e dificuldade. Fizemos uma breve exposição no domingo retrasado da introdução, e dando continuidade, no domingo passado nós finalizamos a introdução, e depois nós passamos para o primeiro tema. Apenas fazendo uma breve revisão da semana passada, nós fizemos a diferenciação entre carne e espírito. Falamos que carne e corpo. O corpo é a nossa matéria física e ela sim pode agradar a Deus, mas a nossa carne, ela simboliza aquilo que é mal, os nossos desígnios, as nossas vontades, aquilo que foi desperto no jardim do Éden, depois de comer o fruto que dava o conhecimento do bem e do mal. E parece que, apesar de ter a fruta ser do conhecimento do bem e do mal, o ser humano, ele optou apenas pelo mal, e isso representa a carne. E nós falamos que o homem, ele não consegue produzir bondade por si só, ele não consegue produzir o fruto do Espírito por si só. Em relação aos frutos da carne, nós temos a facilidade de a todo momento fazer isso.
Mas em relação ao fruto do Espírito, a bondade, o amor, a mansidão, que nós vamos ver posteriormente, apenas pode vir de alguém que já tem, que é a figura divina de Deus. Nenhum exército, nós demos esse exemplo, nenhum exército pode invadir um local, uma praia, através do mar, se não tiver lugar para desembarcar. E nós fizemos esta comparação em relação a esta praia como sendo a nossa carne, que recepciona o desembarque do exército de atitudes pecaminosas na nossa vida. A carne é exatamente este ponto, exatamente este lugar, exatamente o que nós temos que domar. Começamos na semana passada, sempre entendendo que nós falamos primeiro o termo em grego, para depois nós falarmos realmente o tema, os termos, né, em português. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 5. Nós vamos, enquanto nós finalizamos a nossa breve introdução, a gente já vai fazer a leitura para poder dar andamento nesse estudo. Gálatas capítulo 5, nós já estudamos dentro do livro de Gálatas, nós estamos fazendo, digamos assim, um apêndice para fazer uma especialização nesses dois temas. Gálatas capítulo 5, versos 19 em diante, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E nós, quando meditamos, falamos que este praticar tem a ver não com algo ocasional, e sim como algo frequente, entendendo que você mesmo ocasionalmente não tem a liberdade para praticar. Não, pastor, mas é uma vez só por mês, uma vez só por ano. Não. O ato de você programar, de fazer alguma coisa pensada, já te encaixa dentro desse quadro de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então não é algo que você pode escolher, mas se isso ocorrer ocasionalmente, você não está incluso nesse contexto, desde que você se arrependa. E o primeiro fruto da carne, que nós já vimos na semana passada, vamos fazer a breve revisão, ele tem o título em grego de porneia, P-O-R-N-E-I-A, porneia, significa fornicação, prostituição, que é o tema, é o nome da primeira obra da carne, primeiro fruto da carne, imoralidade sexual, pensamentos impuros. Nós falamos na semana passada que esse termo porneia é usado de uma forma bem geral para todo e qualquer relacionamento sexual ilícito. Essencialmente, porneia é o amor comprado e vendido. Você não faz aquilo no sentido de abençoar vidas, no sentido de cuidar de vidas, mas você faz no sentido de você se satisfazer. A pessoa, ela nada mais é do que um objeto. Ele é simplesmente alguém que existe para te satisfazer. Muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas pessoas vivem nesse contexto. Enquanto a pessoa está me satisfazendo, fazendo a minha vontade, tudo bem. Não está, eu me troco. E isso se dá o nome de incompatibilidade de gênios e uma série de coisas que não estão descritos na Bíblia. Por isso que o relacionamento ele é algo que deve ser muito bem pensado. Dentro da nossa igreja, as pessoas que já passaram por esse tipo de aconselhamento sabem que antes que possa haver realmente um relacionamento, a pessoa ela tem que estar alinhada com Deus. Todo e qualquer relacionamento que não é alicerçado no relacionamento com Deus, no conhecimento da palavra de Deus, ele é fadado ao fracasso. Pastor, você está me amaldiçoando. Não, eu estou falando a realidade. Pelo tempo que a gente tem de caminhada, a gente vê que as pessoas elas se unem de uma maneira inicial, está tudo certo, lindo e maravilhoso, mas sem a figura de Deus no casamento. E isso não vem simplesmente pelo casamento civil, ou mesmo qualquer casamento religioso, mas vem do aprimoramento da pessoa, do relacionamento da pessoa com Deus, não tem como dar certo. Porque são duas pessoas que querem que sejam satisfeitas as suas vontades.
É interessante que o apóstolo Paulo ele começa a sua lista de pecados exatamente pelos pecados sexuais e em especial pela prostituição. E nós não vamos falar com profundidade no dia de hoje, que nós já falamos na semana passada, mas o apóstolo Paulo ele começa nesses termos exatamente porque era o contexto da época. O Império Romano ele estava em alta, mas estava em decadência, e havia a grande influência do povo grego em relação ao povo romano. E é o que aconteceu, que aquela disseminação pecaminosa, sexual, ela tomou conta de toda aquela região, de todo lugar que o apóstolo Paulo passava, havia este problema da ordem sexual. Então Paulo ele se coloca primariamente contra a imoralidade sexual, que é o tema da porneia. Interessante que toda uma dificuldade foi criada quando Paulo se posiciona desta maneira. Porque ao se posicionar desta maneira, ele vai contra o sistema que o próprio mundo estava pregando, que o próprio mundo estava vivendo. A castidade, a santidade dentro da área sexual era uma virtude completamente nova dentro daquele âmbito. E o cristianismo introduziu isso no mundo pagão. É a função de nós como cristãos de levar luz em meio às trevas. O Senhor ele não findou este mundo. O Senhor ele continua permitindo que as coisas aconteçam para que você possa ser luz no mundo. Luz entre os seus amigos, entre os seus familiares, entre as pessoas com quem você convive e trabalha. E as pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de comportamento. Um comportamento que busca a santidade, que busca a pureza, que busca a diferença. E quando você faz isso, você é agredido. Nós já trabalhamos isso bastante. E quando você não é agredido, é porque você não está fazendo absolutamente nada. Você está andando conforme a maré. O cristianismo ele teve que enfrentar uma situação onde, em muitos casos, a prostituição ela era ligada com a religião. E nós falamos na semana passada em que havia prostitutos e prostitutas culturais, em que aqueles homens estavam em cima daquele altar pagão, eles desciam para pegar pessoas para que houvessem relações sexuais em cima do altar, como uma oferta para a divindade. Diana dos Efésios e outras que havia, Artemis e outras que haviam. Então havia isso introduzido na religião. E as pessoas que iam se convertendo, elas tinham esse tipo de coisa já gravado no seu coração. Entende como foi difícil para o apóstolo Paulo apresentar esse tipo de nova ideia? É algo muito semelhante ao que eu e você vivemos hoje na Terra, aqui no nosso planeta. Porque nós queremos falar de coisas que as pessoas elas não estão acostumadas. Você não precisa ficar espantado porque o apóstolo Paulo começa as obras da carne com os pecados sexuais. Era exatamente isso que emanava naquele mundo. E pasme, hoje é a mesma coisa. Não há possibilidade de você sentar na frente da televisão, ligar a televisão em qualquer canal e você não se deparar com coisas como essa. Mas pastor, tem canais cristãos, muitos canais cristãos que se dizem cristãos, eles são tão sujos como aqueles que abertamente repudiam o cristianismo. Nas novelas, nos filmes, nas mensagens, no linguajar, tudo isso forma e apresenta ao mundo um cristão. E as pessoas elas têm sido enganadas nas igrejas. Por isso que as igrejas históricas, aquelas que são igrejas sérias, aquelas igrejas que buscam pregar a palavra do Senhor, elas muitas vezes não estão cheias, porque a palavra de Deus não lhes é atrativa. Depois de porneia, que é prostituição, nós temos a segunda, que é a impureza, que em grego chama-se akatarsia, A-K-A-T-H-A-S-I-A, akatarsia, e que se refere à impureza, ou falta de pureza, que é a mesma coisa.
falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros, pessoas que têm contato ou tiveram contato com muita pornografia, têm problemas de pensamentos impuros, e este é o pecado. Romanos 1, 24. Vamos ver algumas ocorrências de onde aparece esta impureza que a palavra de Deus fala como segundo fruto da carne. Romanos 1, 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à impureza, pelas concupiscências, pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Em Romanos 1, 24, esta palavra, acartasia, ela aparece como a tradução de imundícia. As pessoas, elas têm sido entregues à sua própria imundície neste mundo. Efésios capítulo 4, verso 19, nós vamos ver algumas ocorrências desse texto. Entenda que quando você lê esses textos, você tem que aplicar esses conceitos que nós estamos falando. Efésios capítulo 4, verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Tudo aquilo que o pensamento gera de impureza, as pessoas colocam em prática. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 21. Seria muito mais fácil se nós fôssemos versados em grego e pudéssemos ler as Bíblias em grego. Nós entenderíamos muito mais profundamente, mas não é o caso. 2 Coríntios 12, 21, você que está com dificuldade de achar 2 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 12, 21. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza. E aí ele traz a tríade das primeiras três frutos do Espírito: impureza, prostituição e lascívia. Eles andam juntos. Mais um para você. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano. O apóstolo Paulo está falando assim, não estou inventando nada. Não é algo da minha cultura, do meu jeito, do que eu penso. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem da impureza, nem se baseia em dolo, sempre me confundo. Dolo, tá? Impureza. As decisões que eu tomo, que você toma, tem que ser baseada na vontade do Senhor e não baseadas no desejo, no intento do teu coração, da sua mente. Coração, mente. Você não está gravando áudio, né? Estou sim. Está aqui. Entenda que as pessoas muitas vezes tomam decisões e nós oramos, por exemplo, para o nosso governo, que ele tome as decisões segundo a vontade de Deus, com muito temor e tremor, e não segundo os seus corações. E quando as pessoas elas tomam decisões segundo os seus corações, a gente vê as manchetes. Explosões de toda sorte de problemas, desvio de dinheiro, simplesmente porque as pessoas não decidiram segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua mente, o seu coração. A catarsia, que é a impureza, é uma palavra que começou no mundo físico, entrou para o mundo ritual, e depois para o mundo cerimonial. Entrou para o mundo ritual e cerimonial e terminou no mundo moral.
3 degraus. Primeiro, no físico. Depois, nesta parte espiritual, para depois pular para a parte moral. Essa impureza tem o sentido, primeiramente, da sujeira física e material. Nos papiros, nos textos antigos, por exemplo, num contrato a respeito de uma transferência de propriedade de uma casa, o inquilino que estava de saída, ele se comprometia a deixar a casa limpa de toda e qualquer impureza. Então eu alugava uma casa, eu fazia algum contrato de alguma coisa, eu falava assim, olha, eu vou entregar esse bem para você, livre de sujeira. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa aluga uma casa e quando ela vai entrar na casa, está lá cheio de coisa. A pessoa deixou um sofá, Não. Esta sujeira, dentro do mundo legal, dentro do mundo natural, físico, ele era chamado como impureza que havia de ser limpa. A casa deve ser deixada limpa e livre de sujeira. Em estreita conexão com isso está o uso médico da palavra, tanto no âmbito material como no âmbito físico. É usado a respeito da matéria impura que se reúne ao redor de uma ferida, por exemplo. E aí a gente lê os relatórios lá da casa de repouso da Tietá e eles falam da impureza que há na ferida. E quando você que se machucou, você olha aquele ralado, aquela ferida, você vê que há algo por fora assim que tem que ser limpo. Então, não é simplesmente você ter uma ferida e você colocar a gás e colocar o negócio e deixar lá, não. Se você deixar aquilo, apodrece. Você de tempo em tempo fazer uma limpeza, você passa água oxigenada, faz uma limpeza. Então nós temos a condição do físico, do elemento da casa, do imóvel, do que quer que seja, e também do nosso corpo físico. A cartarzia, esta impureza, portanto, é uma sujeira ou imundícia no sentido físico do termo. Essa é a primeira utilização desta palavra dentro do contexto do apóstolo Paulo. No segunda utilização, esta impureza no Antigo Testamento denotava a impureza ritual e cerimonial. Mais frequentemente do que qualquer outra coisa. Então, se você procurar esse termo de impureza dentro do Antigo Testamento, você vai ver que ele se refere à impureza ritual e cerimonial. Se você já leu Levítico, mesmo que na marra, porque é um livro difícil de se ler, você vai perceber que há cerca de 20 ocorrências desta palavra em Levítico. E todas elas se referem à mesma impureza. É usada, por exemplo, para fazer referência à impureza de animais imundos. Abra aí Levítico. Pastor, eu nunca abri Levítico. Abre agora. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 20, verso 25. É tão lindo ver os namorados postando as fotos do Dia dos Namorados. E não há nenhum temor do Senhor. Interessante e triste. Levíticos capítulo 20, verso 25 diz: Farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo, o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E o Senhor, se você ler em textos anteriores e outros livros anteriores, você vai ver que o Senhor falou assim, este animal, ele não é para sacrifício, esse animal não é para alimentação. Esse contexto da pandemia que nós vivemos isso, se a pessoa tivesse lido Levítico, nós não estaríamos passando por isso. Porque o morcego que foi comido lá, provavelmente lá na China, ele é considerado um animal que não é para ser comido. Então o Senhor ele fala que esse animal ele não é para ser comido. Ele não é para ser ofertado como uma oferta de sacrifício no altar. E ele fala, não se faça abominável.
É usado também no sentido da mulher no seu estado menstrual. Levítico 18, 19. Capítulo 18, ele fala sobre as uniões ilícitas, sobre aquilo que não poderia acontecer. Fala sobre nudez de pai, de mãe e tal, e no Levíticos 18, 19 ele fala: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não havia relação sexual entre um homem, casado, claro, entre o seu marido e a esposa em situação menstrual. O Senhor fala que aquilo é impuro. Aqui surge algo significativo. É verdade que aqui a referência diz respeito aos tabus que tornam uma pessoa ou criatura cerimonialmente impura. Mas o que há de essencial nesta impureza cerimonial é que quando uma pessoa está em tal condição, ela não pode se aproximar de Deus. Em semelhante condição, a pessoa não pode entrar no templo, nem compartilhar da adoração do povo. Então o importante não é você ficar preocupado: ai pastor, eu sou mulher, e será que eu posso ir para a igreja no meu período menstrual? Não tem nada a ver. Aquela época era um contexto que tem que ser aplicado lá, aqui é outra coisa. O importante que você tem que tirar daí é, enquanto você está nessa condição de impureza, você tem que tomar cuidado ao se aproximar de Deus. Lembre-se que nós estamos falando não de atos eventuais, nem de elementos que você está lutando contra, mas pessoas que se deixam levar com uma corrente, e eu quero, eu gosto, eu não estou nem aí. Quando chega domingo, se veste de cristão e vai para a casa do Senhor. É com essas pessoas que a palavra está falando: não se torne abominável a Deus. Se você tem problemas, se você tem pensamentos, se você tem pecado, você tem que ir para a igreja para que através do contato com a cruz e com a palavra você seja limpo e liberto. Procurar fazer. É isso que eu estou falando, de você ter uma vida promíscua e querer dizer que serve a Deus, você está incorrendo na ira de Deus. Levítico 22, 3. O que Deus pensa das pessoas que estão na casa dele, trabalhando na obra dele, e se lambuzam no seu pecado e acham que está tudo certo? Falava essa semana com uma pessoa a respeito disso, e a pessoa perguntava para mim assim: poxa, mas e fulano? Eu falo assim: não, a pessoa não tem condições. A pessoa ela não tem um relacionamento com o Senhor. Fazer isso é expor a pessoa à ira de Deus. Eu lembro que certa vez eu fui ministrar para uma mulher casada, eu e Rosângela, nem sei se ela vai lembrar disso. E a pessoa ela estava praticamente querendo um aval para ela se separar, para ela continuar com a sua vida pecaminosa. Eu falei assim: não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou te dando um aval, como uma autoridade eclesiástica, para você entrar no pecado. Eu não posso fazer isso. No sentido ritual, portanto, esta impureza é aquilo que torna impossível a pessoa entrar na presença de Deus e causa assim a sua exclusão. O Evangelho de Mateus fala sobre a possibilidade de você excluir a pessoa dentro do seu contexto. Pastor, não é falta de amor? Não. Não é falta de amor. É zelo pela casa do Senhor e zelo pela vida. Se você já confrontou a pessoa uma vez, já levou uma testemunha, já apresentou para a igreja e a pessoa continua querendo viver aquilo, ela não é e nunca foi cristã. Ela quer ter uma vida aparentemente reta, mas na verdade no seu interior ela quer dar continuidade a esta impureza. Então nós falamos primeiramente no âmbito físico. Falamos agora dentro desse ambiente cerimonial. E agora o terceiro, esta impureza, ela entra no campo moral. Entenda que isso é um degrau. Isso é uma construção dentro do seu coração. O que nós vemos hoje, dentro da sociedade,
mostra exatamente esta condição de que as pessoas elas estão com esse problema de impureza dentro do mundo moral. Os seus corações, eles estão vivendo isso. O mundo está entregue a isso. E se você não tomar cuidado, você entra nessa corrente pecaminosa. Finalmente, a catarsia entra no mundo moral. É usada em Oséias capítulo 2, verso 10, para apresentar uma mulher que era desvairada, a esposa de Oséias. Aquela mulher que foi resgatada, porque o Senhor mandou. A representação daquela mulher prostituta era a representação do povo de Israel, de que vivia se envolvendo com outros deuses. Aquela mulher é trazida, é limpa, tem todo um contexto que mostra a história. E aí ela gera filhos, está numa vida estável, e de uma hora para outra, ela abre a porta e ela volta para o seu prostíbulo. E Deus fala, vai lá e compra ela de novo. Traz ela. Ela não consegue segurar. As pessoas que estão nesta condição, não apenas mulheres, claro, homens e mulheres, elas estão numa condição que é que nem o porco de volta para a lama. Ouvi uma história antiga, certa vez, em que uma conhecida nossa, ela tinha um porquinho de estimação. Um porquinho. Não sei se morava na fazenda ou não. E aí pegou o porquinho pequenininho e lavou o porquinho, passou cheirinho no porquinho, colocou uma fitinha no porquinho, e o porquinho ficava em casa como se fosse um gato, como se fosse um cachorro. Passado um tempo, teve uma grande chuva. E o terreno na frente havia muita terra. Água, terra, lama. A porta ficou entreaberta. Cadê o porquinho? O porquinho não está na casinha dele. O porquinho não está na cozinha. O porquinho não está debaixo da cama. Aonde o porquinho está? Na lama. Na lama. Essa palavra é mostrada para essa volúpia, esse desejo, essa corrente que você não consegue mais se conter. É usada também para a impureza moral que destrói uma nação. Miqueias capítulo 2, verso 1. Abre aí, por gentileza. Agora vamos achar Miqueias. Achei. Miqueias, você não achou ainda? Não acredito. Miqueias capítulo 2, verso 1. Ninguém achou. Depois de Jonas, também não achei. Deixa que eu leio. Não tem problema não. Miqueias capítulo 2, verso 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Miqueias capítulo 2, verso 1. Esses pensamentos, eles destroem a sua vida, destroem a sua família, destroem as coisas de uma maneira geral. Há um exemplo excelente em Provérbios que eu não anotei a referência, me perdoe, onde se diz a respeito do tolo: regozija-se em todas as coisas que Deus odeia, e é arruinado em razão da impureza da sua alma. Uma pessoa como essa, ela não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Ela não tem mais retenção dos seus desejos e vontades. A pessoa simplesmente faz o que ela quer. Ela não está preocupada com o que Deus pensa. Interessante e triste que, além da pessoa não procurar fazer o bem, ela procura exatamente o mal que Deus condena. Não é comum nos escritores clássicos, mas usa-se acerca da vileza, da maldade intolerável de um homem que mentiu atrevidamente para lesar um amigo e que finge com hipocrisia ainda ser amigo dele. Como a gente encontra isso? Quando você olha e fala assim, mas eu tinha você como uma pessoa tão importante para mim. Não, eu sou importante, mas por trás a pessoa está o quê? Maquinando. Aqui a impureza representa uma depravação moral
que dá nojo à pessoa que a presencia. Portanto, essa acatarsia, nela há 3 ideias. Primeiro, é a qualidade daquilo que é maculado e sujo. Esta impureza não fala de limpeza, fala de sujeira. Há um tipo de mente que é poluída em si mesma e que polui tudo quanto passa por ela. A pessoa não só ela é contaminada, não só ela é suja, mas ela também dissemina a sujeira, dissemina a impureza. Pode reduzir a ação mais nobre que ela faz com a motivação mais errada. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes o que você faz não vale nada, porque a motivação do seu coração, ela é ruim. E pode macular as coisas mais puras com uma zombaria obscena. Segundo, nessa impureza, nessa acatarsia, há uma certa qualidade repulsiva. Desperta nojo em qualquer pessoa decente que olha para ela. A pessoa, ela é contaminada, ela contamina os outros, e quando você passa, as pessoas olham para você com sentimento de nojo. Às vezes a gente está com o coração bem endurecido, mas muitas vezes nós vemos mensagens e manchetes na internet e na televisão que nós colocamos a mão na cabeça e falamos assim: como isso é possível? Outro dia havia uma mãe que pegou, o menino estava chorando, ela deu remédio para o menino e para o menino ficar quieto, e aí o menino ficou quieto demais, morreu. Em vez dela chamar o SAMU, em vez dela chamar alguém, aquela mulher, ela teve a coragem de pegar a criança e esconder, enterrar em algum lugar e falar para as pessoas: vamos procurar, vamos colocar cartaz, vamos chamar a atenção, temos que achar, eu quero meu filho. Quando menos pensa, você encontra, e aí a pessoa olha e simplesmente ela baixa a cabeça, e nós olhamos para uma situação como essa e nós sentimos nojo. Há um tipo de pessoa que às vezes pensa que está sendo habilidosa. Uma mãe como essa achou que era habilidosa, quando na realidade está trazendo apenas um arrepio interior de nojo para as pessoas que têm contato com ela. Como que uma pessoa dessa vai conviver com outros seres humanos depois? É complicado o contexto de pena de morte, mas é difícil. Como que você vai conviver? Eu lembro que alguns anos atrás tinha uma atriz da Rede Globo que o seu marido, foi uma notícia grande na época, o cara matou ela com, 12, 15 tesouradas. Como é que vai conviver com uma pessoa como essa? Hoje parece que ele está casado com outra pessoa. Como é que a pessoa tem coragem? Eu creio no arrependimento, mas o sentimento no coração em relação a ações como essas são complexas. Terceiro, nessa palavra permanece a ideia daquilo que separa o homem de Deus: a impureza. Deus é santo e você é impuro. Sem o sangue do Cordeiro não há possibilidade. Mesmo havendo o sangue do Cordeiro, você tem a obrigação de purificar a sua mente. Antes de entrar no mundo moral, a impureza, a catarsia, conforme temos visto, descrevia impureza ritual e cerimonial, que excluiu o homem da presença de Deus. No mundo moral, a mesma ideia continua ligada à palavra. Mateus capítulo 5, verso 8. Esse é mais fácil de você achar, vai. Mateus capítulo 5, verso 8. Será que nós vemos Oséias? Nós vimos Levítico? Jesus, ele fala alguma coisa disso? Mateus capítulo 5, verso 8. Mateus 5, 8 fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqueles que não têm o coração puro, não têm o coração limpo, não têm a mente limpa e pura, que não luta contra esses pensamentos, não verão a Deus. Talvez vejam a Deus, mas no sentido de julgamento. Mas a
convivência eterna não vai ser possível. O pecador que se arrepende nunca sentirá que Deus está longe. Mas o pecador que se alegra, que se gloria, você vê lá as pessoas postando na internet o seu pecado. Quantos ladrões são pegos porque aparece, olha quanto dinheiro eu roubei, olha aqui a situação. As pessoas que se alegram, se gloriam no seu pecado, eles criam uma barreira entre si e Deus. Quantos casos podem vir à tua mente neste momento de coisas que você fez e que você deixou oculto? Uma das coisas mais fortes dentro do cristianismo é o arrependimento e a confissão dos pecados. Uma das coisas que mais me alegra é quando o meu telefone toca e as pessoas olham para mim e falam: pastor, eu preciso falar com você. Eu poderia esconder de você, mas de Deus eu não consigo esconder. E aí a pessoa, pelo telefone ou pessoalmente, a pessoa chega para mim e fala assim: olha, eu cometi tal pecado. Tem um caso em especial que era muito interessante. A pessoa, ela tinha problemas com pornografia e certa vez a pessoa me ligou e falou assim: pastor, eu estou num lugar aqui que a televisão ela só tem pornografia, mas eu peço que o senhor ore comigo, porque eu não vou ligar a televisão e eu vou ler a Bíblia. E no outro dia pela manhã a pessoa me ligou e falou assim: eu não liguei e eu li Isaías inteiro, leio e meditei no livro. Que alegria! Quantas vezes eu recebo ligações como essa? São ligações que me trazem alegria, porque eu vejo que a pequena quantidade de sabedoria e conhecimento que o Senhor tem permitido que a gente divulgue, que a gente divida, tem feito efeito, tem surtido efeito. Casais têm se reconciliado porque reconhecem o seu pecado. E quando há algo bom, falava essa semana com outra pessoa, por que nós não fazemos o que é ruim quando outros fazem? Simplesmente porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. E a graça dele, muitas vezes, nos traz tanto constrangimento que nos impede de pecar. E este é o nosso trabalhar. Esta luta contínua contra o pecado. Vou parar um pouquinho antes. A próxima obra da carne eu vou tratar depois do intervalo. Então nós já vimos a prostituição e a impureza. A próxima que nós vamos ver, ela é a mais pesada de todas, e ela trata da lascívia. Quero convidar você, daqui a 10, 15 minutos, que horas são que eu estou sem relógio? São 10h26. Daqui a 15 minutos, tá? Marca no seu relógio, uma volta. Não fica longe, não. Não se perde, não vai resolver coisas. Não. Fica ligado, fica em espírito de oração para que Deus possa te abençoar com o próximo tema. Te agradeço porque você esteve comigo até agora. Deus te abençoe. Até o próximo depois do intervalo. Deus abençoe.